Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz aqui um desenho, conforme o próprio enunciado, em que a gente tem dois fios e esses fios têm resistências, né? E existe uma ligação entre esses fios, eles possuem a mesma resistividade ρ, o mesmo comprimento L, mas a área do 2 é igual ao dobro da área do 1, né? Aqui é a 1 e aqui é 2 vezes a 1. Como eles estão ligados dessa forma, né? A extremidade de um está na extremidade oposta do outro, eles estão ligados em série, tá bom? E se eles estão ligados em série, vai ser uma mesma corrente elétrica passando por eles, né? Lembra, a associação em série é a mesma corrente elétrica, a associação em paralelo é a mesma DDP entre eles, tá? Para calcular o valor da resistência desses fios, nós vamos usar a segunda lei de Ohm. Como que funciona a segunda lei de Ohm? É a resistência igual a ρ vezes L sobre A, tá bom? Então, resistência 1 é igual a ρ vezes L dividido para 1. Resistência 2 é igual a ρ vezes L dividido para A2. Como A2 é igual a 2 vezes A1, eu posso substituir ρ vezes L dividido para 2 vezes A1. Perceba que se R1 é igual a ρ vezes L sobre A1 e R2 é ρ vezes L sobre 2A1, então significa que é como se eu pegasse esse valor aqui e dividisse por 2, né? Multiplicasse por meio, dividisse por 2. Então, eu tenho que R2 é igual a R1 dividido por 2. Passo esse 2 multiplicando e tenho que R1 é igual a 2 vezes R2. Da mesma forma que aqui a corrente é a mesma por todos eles, aqui a DDP vai se dividir, ao contrário da associação em paralelo, né? Em série a corrente é a mesma e a DDP total ela se divide, fica um pouquinho de DDP aqui e um pouquinho de DDP nesse aqui, a soma dos dois gera DDP total, e quando está em paralelo, a DDP é a mesma para todos eles, mas a corrente elétrica se divide, tá bom? Se a gente quer calcular a DDP que está em cada um deles, então eu uso a fórmula clássica U é igual a R vezes I. Só que para calcular a DDP em cada um deles, a gente usa a resistência de cada um deles. Quando eu quero calcular a DDP total do circuito, ou eu somo cada um deles, ou eu uso a resistência equivalente, tá? Como eu quero de cada um deles, eu vou usar as resistências separadas. Para 1, é igual a R1 vezes I. Mas R1 é igual a 2 vezes R2. Então, fica aqui o 1 é igual a 2 vezes R2 vezes I. E eu sei que o U2 é igual a R2 vezes I. Eu tenho aqui R2 vezes I e eu tenho aqui R2 vezes I. Eu posso pegar e substituir. Como R2 vezes I é igual ao 2, eu tenho que o 1 é igual a 2 vezes o 2. E assim a gente chega na alternativa D. Tá bom?